Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e eu gravei o meu final de semana. Vou fazer um vlogzinho aqui pra vocês no meu sábado e domingo. Sábado eu tirei pra fazer a produção de doces, que, gente, tudo tinha zerado. E hoje, domingo, que eu estou gravando essa introdução, eu vou gravar pra vocês o meu dia de vendas, tá? Já tô aqui no meio do dia, não tinha lembrado de gravar essa introdução, então eu tô gravando agora. Já saiu algumas vendas. Gravei a segunda porque eu esqueci de gravar a primeira, mas enfim, gente. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Levem meus filhos gritando que eles estão brincando ali, mas enfim, gente, bora lá pro vídeo. E pra começar, gente, a primeira coisa que eu fui fazer foi a massa do meu brownie e a massa do meu bolo. E pra otimizar o meu tempo, a primeira coisa que eu faço é a cremagem dos dois. Então esses primeiros ovos que eu tô quebrando vai ser pra minha massa chiffon de chocolate, que é uma receita um pouquinho diferente das massas que eu faço pra bolo decorado. Então nessa vão ser 4 ovos, 325 gramas de açúcar, 100 gramas de chocolate 50%, 300 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 180 ml de óleo e 200 ml de água morna. Já o brownie foram 4 ovos, 300 gramas de açúcar, 150 gramas de chocolate em pó de 50%, 100 ml de óleo e 150 gramas de farinha de trigo. E essa receita à base de óleo, acreditem ou não, vende muito melhor aqui na minha região do que a base de manteiga e chocolate. Que eu também fazia, eu trabalhava primeiro com ela, depois eu testei essa receita que é da Esté e que fica simplesmente divina, fica muito gostosa. O sabor dela é muito mais intenso do que o outro. E uma coisa que vocês vão reparar aí na hora, que eu estou gostando muito de colocar o cacau 100%. Então, na proporção aí que eu passei pra vocês, eu coloco 30 gramas do cacau 100%. Ou seja, nessa do brownie, que é 150 gramas do cacau 50%, eu estou colocando 120 gramas do cacau 50% e 30 gramas do 100%. Na massa do bolo de chocolate, a mesma coisa. Eu coloco um pouquinho, 30, 20 gramas dessa, substituindo ali. Que eu estou achando que o sabor está ficando maravilhoso, está ficando mais intenso, a massa mais pretinha e fica muito gostoso. E essas duas massas, gente, tanto a do bolo quanto a do brownie, é muito simples de fazer. A única parte que você realmente precisa da batedeira é na cremagem dos ovos. Você pode fazer na mão, só que demora muito, né? E como a gente precisa de uma espuma muito grande para ela crescer bastante, para deixar tanto a massa do bolo bem fofinha e quanto criar aquela casquinha maravilhosa do brownie, então eu faço na batedeira, que é muito melhor. Depois dessa cremagem é só juntar tudo e misturar ela com o fouet. Nas formas eu uso o desmoldante pronto, mas você pode usar o desmoldante caseiro, tanto no brownie quanto no bolo, ou até mesmo papel manteiga ou papel toalha, que também dá super certo. E, gente, essa massa do brownie fica simplesmente perfeita. Ela não fica pesada demais, não fica dura demais, ela é muito gostosa. Testem e me falem aqui depois o que vocês acharam. E esse tempo todinho que eu estava fazendo aí, o forno estava pré-aquecendo a 230 graus, tá? Pra mim colocar os dois juntos. E a diferença do bolo e do brownie ficar pronto é apenas de 5 minutinhos depois, né, que a gente coloca no forno. Geralmente essa minha massa de bolo fica meia hora e o brownie fica 25 minutos. E depois de colocar os dois no forno, eu parti para a produção de geladinho, que graças a Deus todos os sabores tinham zerado. Então, gente, eu vou passar aqui a base para vocês e vocês podem saborizar ela de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Vai ser 1 litro de leite, 40 gramas de leite em pó, 20 gramas de liga neutra, um leite condensado
e um creme de leite. Se você quer fazer ela de ninho, de leite ninho, você vai colocar 80 gramas de leite em pó. Agora, se você quer colocar de chocolate, a massa de chocolate, vai ser 40 gramas de leite ninho, 40 gramas de cacau 50%. Então, pegando essa base, você consegue saborizar ela do jeito que você quiser. Aí, mostrando pra vocês que, primeiro, eu bato o leite, a liga neutra e o sabor. Dessa vez aí, tá sendo de leite em pó. Então, primeiro eu bato os dois juntos e depois eu adiciono o leite condensado e o creme de leite e bato de novo. Pra quê? Assim eu acho que dissolve muito melhor os pozinhos. Esse segundo que eu tô fazendo é o de Prestígio, que é o leite em pó e o coco ralado. Aí eu coloco aí no liquidificador, bato, paro, coloco o leite condensado e o creme de leite e bato de novo. Outro ponto importante desse geladinho é que ele é uma massa de descanso. Então, quando eu vou fazer a produção dele, a primeira coisa que eu faço é bater a massa dele e depois ir etiquetar todos os sacos de geladinho, escrever em cada um e derreter o chocolate para aí sim sacar. Porque ele cria bastante espuma. Então a gente precisa deixar essa massa descansar para essa espuma subir e a gente conseguir tirar. Porque senão, se você colocar ele desse jeito dentro do seu saquinho, você vai achar que ele tá cheio. Só que quando ele descansar, o seu saquinho vai estar vazio. Então a gente precisa tirar toda essa espuma primeiro, antes de ensacar ele. Uma coisa que você pode fazer aí na sua casa é bater ele na noite anterior de você ensacar. Então de noite você bate todas as massas, deixa fechadinho dentro da geladeira e no dia seguinte você coloca eles dentro do saquinho. E o meu de tentação, eu gosto de usar o suco Tang de morango. Você pode usar aqueles pozinhos para sorvete, mas na minha opinião o suco Tang fica melhor e fica muito mais cremoso. Mas aí fica na sua decisão, se você quer usar o suco Tang ou os pauzinhos saborizante para sorvete. Depois de bater todas as massas, eu venho limpando a mesa de novo com álcool, porque essa massa tem uma coisa bem peculiar dela, que ela é extremamente grudenta. Parece mel, gente. Se pega, ela fica muito grudando assim na mão. Mas enfim. Aí o meu marido tinha adesivado os saquinhos pra mim, graças a Deus. Porque aí era um trabalhinho a menos. Então, aí eu vou separando a quantidade que dá cada receita, que é geralmente de 15 a 16 geladinhos. Sempre tem essa variedade de uma por causa da espuma. Os que rendem 16 sempre são o de Prestígio e o de morango, que são os que criam menos espuma, eles ficam mais cremosos na hora que bate. Já o de ninho e o de ferreiro, eles criam muito mais espuma, então eles rendem um pouquinho, uma unidade a menos. E eu sempre amarro os geladinhos com essas liguinhas transparentes, porque eu acho que é muito mais fácil pra gente trabalhar. E depois eu fui escrever cada um, tanto a validade quanto o sabor. E pra fazer a casquinha de chocolate, eu sempre uso esse top blend da Harold, que é simplesmente maravilhoso. Ele fica muito gostoso. E também eu deixo esse potinho aí de plástico, que pode ir ao micro-ondas, só pra chocolate, derreter chocolate. E se quando derreter, se sobrar, fica aí dentro do potinho e eu não tenho desperdício nem. Você pode optar por trabalhar com chocolate nobre, mas sinceramente eu não vejo diferença entre eles, já que a casquinha é bem fininha. E o tamanho do saquinho, gente, é 4x20, tá? Acho 20 alguma coisa, mas a largura dele é de 4 centímetros. E eu sempre começo ensacando pelo sabor de ninho com Nutella. Porque com o funilzinho ali vai sujar só com ninho. E depois eu passo pro Prestígio e não vai afetar em nada no sabor de um pro outro. E como deu esse tempo bastante, a espuma toda subiu e eu tiro nessa xícara com a colher. É super fácil, gente. É super simples. Só você tirar a espuminha. E eu trabalho com o chocolate no saco de confeitar, cortando um bico bem fininho. Corto bem pouquinho, só a pontinha do saquinho de confeitar. Que isso ajuda muito na hora de colocar o chocolate dentro do saquinho. Então, o primeiro passo é colocar o chocolate, que varia entre 7 e 10 gramas. Eu não peso mais, já é no olho, gente. Já tô bem acostumada. Uso a espátula
ali de confeitar essa espátula de silicone para me ajudar a espalhar o chocolate dentro do saquinho. Coloco ali até onde vai o adesivo, finalizo com a Nutella e amarro com essa liguinha. E os primeiros eu sempre deixo assim no copinho em pé, porque se ficar espuma, se ficar faltando, ele vai descer, vai deixar ali o espaço e eu vou preencher depois, tá? Então é isso, gente, esse é o ritmo. Falando em quantidade de massa, para quem tá começando, varia entre 110 e 115 ml de massa e 5 gramas de Nutella, tá? Então aí vai variando, depois com o tempo você vai pegando a prática e você não vai precisar pesar, não vai precisar de nada. Até porque pesar geladinho é bem complicado, tá? E o fato de eu usar a liguinha também é para me ajudar nessa hora de que se a espuma baixa, faltou, eu só puxo ali a liguinha, abro o saquinho e coloco mais massa de geladinho. Nessa hora aí, gente, eu já tinha sacado de Prestígio e o de Tentação, porque é só colocar dentro do saquinho. E eu vou filmar pra vocês o de Ferreiro, porque você precisa colocar o chocolate primeiro, o amendoim, eu sempre coloco essas 2 colherzinhas, depois a massa e finaliza com a Nutella. Desse jeito vai ficar todo espalhado o amendoim e a Nutella não vai ficar só embaixo ou só em cima. E eu tinha começado a produção de geladinho, era 8 horas da noite e eu finalizei às 10 horas da noite. Então, gente, eu levo 2 horas pra fazer, ensacar os 4 sabores, fazer tudo certinho, que demora bastante, tá? Isso porque eu já peguei a prática e tô indo muito rápido. Pronto, o freezer agora reabastecido, gente, com todos os sabores de geladinho que eu tenho. E eu coloquei o geladinho aqui no freezer de casa porque eu lavei ele hoje e as outras coisas de mistura, tudo das marmitas, tá na geladeira lá de baixo. E como já é 10 horas da noite, eu não vou lá pra trocar. Então vou deixar ele congelar aqui mesmo. Como tá tudo limpinho, vai congelar mais rápido. Pra aí sim, amanhã, voltar as misturas pra cá, a couve, tudo certinho e descer o geladinho lá pra baixo. Nesse meio tempo, o brownie, o bolo claro, já estava pronto, já estava aí esfriando. E a última parte da produção era fazer o recheio de ninho. O de brigadeiro ainda tinha bastante, como estava muito tarde. Eu fiz só o de ninho, que tinha muito pouquinho. Então, amanhã ou segunda-feira, eu faço o de brigadeiro. Então, primeiro na panela, eu sempre coloco esse leite condensado. Esse leite condensado da Paulista é simplesmente maravilhoso, principalmente para fazer o recheio de ninho, que ele é super clarinho. Ele tem uma textura maravilhosa. E eu dissolvo o ninho nele, tá? Então eu dissolvo o ninho no leite condensado. E aí sim eu entro com o creme de leite e misturo muito bem pra depois levar a panela pro fogo até chegar ao ponto de... fica entre o ponto de recheio e o ponto de cobertura. Eu não gosto de deixar muito firme em ponto de recheio, porque como sempre é pra bolo no pote e copo brownie, eu não gosto que ele fique muito firme. Então sempre fica um pontinho abaixo do de recheio e um ponto acima do que seria pra cobertura. Gente, é um ponto cremoso, tá? Depois que o recheio ficou pronto, eu já coloco ele no saco de confeitar e coloco o adesivo com a data de fabricação. E já fui fatiar o brownie, tá? Porque eu gosto de deixar ele dentro da geladeira no potinho fechado. Então eu já corto ele nos quadradinhos. Sempre uso essa espátula de silicone porque é muito mais fácil de cortar o brownie com ele. E ele fica assim, gente, fica delicioso, fica super molhadinho, super cremoso. É muito gostoso esse brownie. Então depois de cortar, eu coloco ele na bacia. E o bolo eu esfarelo também e coloco na bacia própria dele. E junto do bolo eu já deixo a colherzinha dele própria ali, a colherzinha da NASA, dentro dele pra na hora de chegar o pedido eu não ter que pegar outra colher. E nas tampas eu também coloco a data de fabricação e a data de validade. Geralmente esses dois têm a validade de 10 dias dentro da geladeira. E agora começando a mostrar pra vocês o meu domingo de vendas. Como eu disse, gente, eu tinha esquecido de gravar o primeiro pedido. Esse já é o segundo pedido, que é calabresa cebolada. E eu gosto de fazer ela como? Quando chega o pedido, coloco a frigideira pra esquentar. Aí eu vou cortando a calabresa e a cebola. E aí de calabresa dá mais ou menos 80 gramas.
gramas. E eu uso 1/4 de cebola, a metade da metade. Eu corto a cebola no meio, lavo ela, né? E vou cortando até a metade dessa metade, que é o tanto de cebola o suficiente. Fica com bastante cebola, bastante calabresa. Aí eu coloco o óleo e vou colocando a calabresa uma por uma assim dentro da frigideira, porque aí ela já vai fritando de um lado. Coloco a cebola por cima e eu amo fazer ela com a páprica defumada. Por mais que calabresa seja defumada, a páprica dá uma diferença absurda. Então eu coloco, deixo ela ali fritando um pouquinho de um lado, e aí sim, depois eu mexo com a colher pra ir misturando essa páprica em tudo. E finalizo colocando água e deixo ela terminar de cozinhar tanto a calabresa quanto a cebola. Já que um lado da calabresa já está frito, então é super rápido desse jeito. Só para deixar a cebola bem cozidinha e a calabresa também. E fazer ela desse jeito tem muita aceitação e ela fica muito suculenta. E como eu tinha feito só uma panelinha pequena de arroz, eu já fui adiantando mais arroz ainda. Então aí eu já coloco a panela para ir esquentando, coloco óleo, coloco o alho para ir fritando e depois eu vou refogando o arroz. E, gente, referente ao arroz, eu gosto de ir fazendo assim, porque a gente nunca sabe se vai ser um dia bom de vendas ou não. Como aí já era 11h30, já tinha saído 2 pedidos, eu resolvi fazer mais arroz, porque era um sinal de que o domingo ia ser bonzinho, né? Não ia ser um péssimo domingo de vendas. Então aí depois que eu refogo o arroz, eu cubro ele com água e deixo cozinhando, e a calabresa já tava quase sequinha, já tava quase no ponto. Vou mexendo, deixo ela fritar mais um pouquinho, pra depois aí sim apagar. E, gente, como eu não tenho impressora, recebo os pedidos pelo celular. Quando chega o pedido, eu primeiro olho o que é. Já vou adiantando pra depois marcar na notinha. Então, assim, gente, eu consigo ganhar tempo, não atraso o pedido, né? E consigo me organizar ali direitinho. Eu olho primeiro tudo o que tem, se tem acompanhamento, se é fritura, se não é. Se for fritura, eu já ligo o óleo pra ir esquentando, pra depois ir marcando. E assim, eu não correr risco tanto de misturar pedido, quanto de atrasar ou esquecer de alguma coisa. Então, aí, já depois de marcar, eu passo álcool na mão aí e vou montando a marmita. Esse era arroz e feijão, o cliente escolheu arroz e feijão, né, de acompanhamento da calabresa. E vocês estão vendo que tinha só um pouquinho de arroz, eu fiz muito pouquinho de manhã, por isso que eu já fui fazer logo mais. E de acompanhamento, ele escolheu também o purê, que eu também já começo o dia com um pouquinho dele já pronto, já pra me adiantar os pedidos de manhã cedinho, que eu abro a loja 10 horas da manhã. E geralmente tem pedido esse horário também, tá? E nessa calabresa já tinha secado, já tava pronto, então eu já coloco tudo dentro da marmita aí, bem bonitinho, separado meio a meio, tampo, lacro e mando pro cliente. E lacrar com papel filme é a melhor coisa, gente. E eu mando a notinha aí, lacrada no papel filme pra não perder. E como esse pedido tinha uma coca, eu mando na sacolinha, tá? Mas quando é só a marmita, eu mando ele assim, lacradinho, sem nada mesmo. Que assim já chega bem seguro e bem bonitinho pro cliente. E o arroz, depois que fica pronto, depois que eu apago, eu deixo ele ali paradinho uns 5 minutinhos pra terminar de sugar toda a água. E já jogo na bacia pra ele poder inchar tranquilo, não ficar tudo grudado. E assim ele fica soltinho. E eu sempre misturo pra não correr risco dele continuar cozinhando em um lugar e em um outro não. Gente, acabou de sair um pedidinho aqui do Leonardo de geladinho. O geladinho gourmet é uma das coisas que eu mais vendo no iFood, é o meu geladinho. E eu acho que eu nunca mostrei pra vocês como é que eu mando. E eu mando dentro desse saquinho aqui, que é vendido de saquinho de churrasco. Nesse saquinho pra tentar chegar mais durinho possível na casa da pessoa, né? Então eu compro esse saquinho que sai super baratinho. Ele vem com a colinha dele, coloco o geladinho aqui dentro, fecho e mando no delivery, né? Então eu vou marcar aqui agora o pedidinho e despachar. Mais um pedido, e esse pedido era um almoço completo. A pessoa pediu uma marmita, um bolo, uma coca e uma porção de fritas. Então o meu bolinho eu monto na hora, né? Ela pediu um bolinho na marmita. Então aí eu faço a caldinha de leite condensado, coloco a massa de chocolate e aí sim eu finalizo com a cobertura, que ela escolheu no sabor de ninho com Nutella. Então eu coloco bastante cobertura de ninho e faço assim a faixinha no meio de Nutella, porque desse jeito fica super equilibrado o sabor dos dois. A Nutella não rouba o sabor do ninho e fica muito gostoso desse jeito. E enquanto eu tava montando o bolo, eu já deixei o óleo esquentando pra poder fritar a porção de fritas. Então sempre que tem um doce, primeiro monto o doce enquanto o óleo fica esquentando. E nesse pedido também tinha purê, e o purê que eu tinha feito de manhã era bem pouquinho, então eu já coloquei mais água para ferver. Que o purê que eu uso é o instantâneo e ele só precisa de água. E quando chega nesse ponto aí de fervura, eu já coloco a mistura
E não precisa de sal, não precisa de tempero, leite, manteiga, não precisa de nada, que ele já vem completamente pronto. Então eu coloco aí, misturo com o fouet e aponto o purê, gente. Fica muito gostoso esse purê que eu uso, tá? E depois disso é só mexer muito bem aí com o fouet, com o fogo ainda ligado, tá? E vai chegar na textura do purê. Aí você pode deixar ele mais duro, pode deixar ele mais mole, isso só controlando a quantidade de água que tem. E uma coisa que eu faço, que eu recomendo você que tem pouca panela também, é que ficou pronto, libera a panela. Porque se entrar outro pedido em seguida e você não tem pouquíssimo purê, fica muito mais rápido de você fazer. Ao invés de esperar chegar o pedido, liberar a panela, lavar, pra aí sim depois fazer. E aí a batatinha já tinha ficado pronta e eu não gostei dessa batata, gente. Ela não fica dourada. Nossa, ela frita, mas não fica bonita. Então aí eu tiro e já tempero ela com sal e um pouquinho de páprica defumada, pra até deixar mais gostosa e também mudar a cor dela, né? Porque se eu fosse deixar mais ela ia, eu fiquei com medo de queimar. Ela tava super fritinha, super crocante. Vocês podem reparar que quando eu comecei a tirar já tinha algumas ali, porque eu tirei pra poder experimentar, né? Mas essa marca da Sadia mesmo, eu não gostei dela. Ela não fica dourada, não fica bonita. E depois que saiu a batata, aí eu coloquei pra poder fritar a parmegiana, tá? Eu só tenho uma panela pra poder mexer com óleo. E como a batata eu vendo ela como adicional, sai muito pouco. Então não vale a pena eu encher outra panela só pra trabalhar com a fritura das batatas. E enquanto o frango tá lá na panela fritando, eu já vou montando a marmita, porque é super rapidinho, o molho tava super quente. E essa cliente escolheu o feijão e o arroz. E o feijão eu faço como? Eu coloco uma concha bem cheia só dos grãos do feijão e meia concha só com caldinho, pra chegar bem molhadinho pro cliente, não chegar uma marmita seca. E de acompanhamento ela escolheu somente o purê. Lá na loja do iFood eu deixo o cliente escolher até 2 acompanhamentos, mas dessa vez ela escolheu só o purê e o adicional de fritas. E eu deixo as fritas o máximo de tempo que dá ali no papel pra poder sugar e chegar bem sequinha pro cliente, e o frango também. Então eu fecho as fritas, passo papel filme e vou colocando o frango na marmita e depois eu coloco bastante molho pra chegar bem molhadinho também a parmegiana e 2 fatias de queijo pra ir bem caprichada no queijo também. E finalizo com molho por cima pro queijo não colar na tampa. Gente, vocês vão reparar que eu coloquei comida demais nessa marmita, eu tenho que colocar um pouquinho menos porque o molho acabou caindo um pouquinho aí na mesa. Graças a Deus não sujou a marmita em si, né? Mas aí como ela vai bem vedadinha com o papel filme, não tem problema nenhum, que não vai chegar vazado lá na cliente. E o meu saco craft acabou, gente. Eu detesto trabalhar com sacola, mas enfim, é o que tem. Tô mandando tudo aí dentro da sacolinha. E também tem a coca em lata, tá? Desse pedido. Mais um pedido maravilhoso que chegou por aqui. E esse eram 2 marmitas médias de parmegiana de frango. Tudo bem congeladinho. E sempre quando chega o pedido com couve, eu deixo aí a frigideira esquentando, jogo ela ali toda congelada na panela, que rapidinho descongela e fica feita como na hora, gente. Não muda a textura, fica uma delícia a couve. Faça sem medo desse jeito que vocês vão adorar. Como agora já é 3 horas da tarde, entrou esse pedido, eu vou separar aqui a quantidade de arroz e feijão que vai na marmita e vou esquentar no micro-ondas. Ele tá morninho, mas não tá quente o suficiente pra chegar bem quentinho no cliente. Ó, já tá bem descongeladinho, não tá mais gelado. Então eu vou apagar aqui e deixar ela aqui na frigideira até as parmegianas ficarem prontas. E o arroz, como são 2 lemas, eu vou esquentar tudo isso daqui porque vai bastante arroz, tá? E agora com tudo quentinho aí, eu começo a montar as marmitas. O feijão tinha esquentado aí no potinho separado, a quantidade para as 2 certinho. E como eu falei,
Vai bastante feijão, vai bastante arroz nessa M. Ela eu acho que é de 750 ml, então eu coloco bastante caldinho também, pra não ficar seco, gente. Marmita seca ninguém merece. E eu esquentei o arroz aí todinho, como eu falei pra vocês. E eu fui soltando um pouquinho, porque como ficou bastante tempo parado, ele acaba grudando. Mas aí é só soltar e tá tudo certo. Aí montei as duas e as duas eram iguais, gente. As duas eram arroz e feijão, as duas eram com purê e a couve refogada na manteiga. E eu sempre coloco os acompanhamentos antes da proteína, porque assim a proteína fica por cima, fica mais bonito, né? Fica mais apresentável. Eu capricho bem no molho. E, gente, essas duas parmegianas, nossa, tava contado o queijo. Depois meu marido teve que correr no mercado pra comprar mais. Mas graças a Deus deu aí certinho pras duas. E finalizo com o molho, fecho, lacro cada uma separada, pra não correr o risco de vazar nem cair. E coloco na sacolinha e mando pelo motoboy. O próximo pedido foram dois que entraram juntos, um de calabresa e o outro de parmegiana. E como o arroz que eu tinha não era o suficiente, aí eu já coloquei água pra esquentar. Assim eu acho que cozinha muito mais rápido quando a gente tá com pressa. Enquanto a água ali tava esquentando, eu já tinha colocado a parmegiana pra fritar e a couve pra ir refogando. E já fui cortando a calabresa também. Enquanto a frigideira ali já tava esquentando, pra poder, na hora que eu colocar, já começar a fritar, ser muito mais rápido. E eu fico virando ali o frango pra ele poder fritar direitinho, né, dos dois lados, não ficar cru de um lado e do outro não. E é desse jeito que eu vou tentando me organizar pra não deixar nenhum pedido atrasar, mesmo chegando ao mesmo tempo. E esses pedidos chegaram, gente, eram 6h30 da tarde, quase 7 horas da noite. E eu tinha cozinhado o feijão e já tinha colocado nos potinhos pra poder congelar, por isso que tem tão pouco aí dentro da vasilha. Porque eu achei que realmente não ia entrar mais tanto pedido hoje. Como eu abro às 10 da manhã e fecho 8h30 da noite, eu passo o dia aberto. Então tem aquele tempo de ficar parado, de não entrar pedido. E para não correr o risco de estragar, eu já vou separando as porções de feijão e coloco no freezer. Se caso chegar, como foi o caso, eu tirava de novo e esquentava para poder mandar pro cliente. E mais um pedidinho aqui de parmegiana. Gente, parece tudo o mesmo pedido, tudo repetido. Mas, gente, de domingo, o que vende é parmegiana. Se você não trabalha com parmegiana, você tá deixando de ganhar dinheiro, porque vocês estão vendo aí, é o que realmente vende. Parmegiana com purê é o principal. E a couve também é um dos principais acompanhamentos que eu vendo aqui, que tem bastante saída. É bastante legal vender ele também. Agora um prato de frango que tem muito pouco saída é ele grelhado. E como vocês podem ver, ele fica congeladinho ali também. Coloco na frigideira super quente e deixo tampado, que aí ele vai fritando e descongelando. Cozinha muito legal. E quando ele tá quase pronto, aí sim eu já vou montando a marmita. Que nessa hora aí tava tudo quentinho, porque eu tinha esquentado de novo, né? Porque eu e meu marido e meus filhos, a gente já ia jantar, então já tinha esquentado tudo. Aí a montação dessa marmita foi com arroz, feijão, o purê e a farofa. E o filé de frango eu deixo ele dourar bem, pra deixar ele bem bonitinho na marmita, bem fritinho, bem gostoso e suculento na hora de chegar pro cliente.
E, gente, pra você ver como são as coisas, quando a gente trabalha bem, quando a gente faz com amor e carinho. Esse pedido foi da cliente que tinha pedido uma marmita e um geladinho. Então ela veio e repetiu, pedindo mais 2 bolinhos e 2 geladinhos de Ferreiro. No mesmo dia, gente, ela pediu cedo e agora de noite, que esse daí já era 8 horas da noite, ela pediu 2 bolinhos. Nossa, gente, quando eu vi esse pedido, quando eu vi o nome, eu fiquei tão feliz, porque é o sinal que eu estou fazendo tudo certo, estou no caminho certo. E agora, passando uma dica maravilhosa pra vocês, é coar o óleo usando essa touquinha, uma touquinha nova, né, gente, óbvio. E eu fiz isso, era 8h25. Crente que não ia entrar mais pedido, mas, gente, na hora que eu comecei a lavar a panela, entrou o último pedido do dia. Ai, meu Deus, eu levei até um susto na hora que eu tava esfregando a panela. Mas enfim, aí da dica de todo dia você coar o seu óleo, tá vendo? Ele já sai limpinho. Escurece um pouco, que é normal, esse óleo tava novinho no começo do vídeo, vocês viram. Mas como o empanado acaba escurecendo o óleo, não tem muito o que fazer. E é importante a gente fazer isso pra a panela ou a fritadeira não ficar com aquela crosta de óleo queimado. Como vocês estão vendo aí no cantinho, já ficou. E de manhã ela estava super limpinha, porque na noite passada eu tinha feito isso. Então eu areio muito bem. Eu lavo ela 2, 3 vezes com a esponja pra ter certeza que todo o óleo velho vai sair da panela e não vai deixar ela toda preta, queimada, feia. E principalmente dá gosto no alimento de óleo velho, gente, porque isso realmente acontece se você deixa ali. Você não lava todo dia o seu... Olha lá, na hora que tocou o pedido. Larguei ali a panela e foi aceitar o pedido, gente. Mas enfim, se você não lava todo dia onde você faz as suas frituras, vai dar gosto na sua comida sim. E outra parte é que eu não enxugo com um pano essa panela. Eu lavo, escorro bem a água e boto ela no fogo pra ela poder cegar ali no calor, tá? Então é importante não usar pano de prato nela. E o nosso último pedido do dia foi a omelete com seleta de legumes. Eu uso 2 ovos e metade da lata de seleta em cada omelete. Então isso aí eu já tinha feito um, então, e eu coloco a outra metade, tá? E eu escorro muito bem essa seleta usando a peneira. Bato ali os ovos antes de colocar. Eu coloco orégano, tá? Orégano, tempero baiano, um pouquinho de páprica defumada, quase nada, pra aí sim depois colocar a seleta. E eu lavo pra tirar toda essa água de conserva que ela tem. Coloco aí dentro, misturo de novo, e enquanto eu tô batendo essa omelete, a frigideira já tá lá no fogão esquentando, pra na hora que eu colocar ela já começar a fritar, tá? Então é importante já deixar ele ali esquentando também. E nesse pedido também tinha a couve refogada. E antes mesmo de tirar a couve ali do freezer, eu já devolvo o óleo pra panela original e coloco a frigideira pra ir esquentando. E, gente, eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu vou dobrar a omelete, ela quebra no meio. Não tem uma vez que eu vá dobrar que ela não quebre. Graças a Deus, como ali em cima ainda tá crua, aí a gente vai apertando, ela vai tomando a forma ali direitinho. Aí eu corto no meio, porque ela inteira não cabe na marmita, viro do outro lado e desligo a panela e deixo ela ali. E já vou quebrando também a couve pra descongelar ali no meio, não demora muito, queimar a outra parte. E é isso aí, mexendo que ela descongela super rápido aí na frigideira. E para montar a última marmita do dia, o cliente escolheu arroz, feijão, purê e a couve. E essa marmita de omelete fica muito bonita, porque a omelete enche muitos olhos quando você abre a marmita. Eu acho ela linda. E pra fechar eu tive até um pouquinho de dificuldade ali de novo, né? Mas enfim, eu lacro direitinho e mando ela pro cliente. E é isso, gente. Encerrando o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi um dia muito abençoado, graças a Deus. Tive bastante venda, né? E
E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui pra mim. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. E sempre que possível eu vou ficar trazendo um vídeo aqui de vlog de rotina, de final de semana, vlog de vendas, de compras também. Só comentar aqui pra mim o que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.